Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live do Viena Connection, que tem uma convidada super especial. Vamos esperar o pessoal chegar e, começar de boa. Eu vou abrir aqui o Face. Ok. Boa tarde! Estamos aqui, estou abrindo aqui no Facebook e estamos aqui para mais uma live com uma convidada super especial. E gostaria de saber se vocês estão me vendo bem e estão me ouvindo. Dá um joinha para dizer se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem, tá bom? Vou aumentar aqui o volume. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um joinha aí para mim para eu saber se a comunicação está chegando de forma fluida para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui nessa nova live que hoje vai ser assim, um conteúdo muito legal, muito diferente de tudo aquilo que nós fizemos nas outras semanas. Vai ser um formato super especial. Deixa eu ver se a nossa convidada já está. Se a nossa convidada já está aqui, deixa eu ver um momentinho. Não. Então, muitíssimo obrigada. Sejam realmente muito bem-vindas nessa live, que a gente vai entregar um conteúdo muito especial, não só para aqueles que já têm um trabalho, mas para todo mundo. Vocês vão ver que vai valer a pena. O conteúdo é, assim, muito legal, viu? A Carla é muito gente boa. Gente, dá um joinha aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, se está muito escuro, se tem chiado, porque ontem teve alguns probleminhas em relação à minha voz. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Quem está me ouvindo e quem não está me ouvindo, não está me vendo bem, dá um outro joinha. Vamos lá, vamos lá. Joinha, joinha. Que bom. Eu já tenho. Ótimo, ótimo. Beleza. Eu quero saber se a transmissão tá chegando legal para vocês. Só isso. E vamos aguardar a Carla. Eu sei que às vezes Obrigada, Graciela, pelo retorno. Eu sei que às vezes a gente tem mesmo estando na Europa aqui, a gente tem um probleminha ou outro com o filho, mas a gente espera mais uns minutinhos e vamos ver se a Carla vai entrar. Só um minutinho. Gente, fala aí pra mim, o que vocês esperam, o que vocês estão fazendo nesse sábado, né? Véspera de Páscoa. Hoje a gente não vai falar sobre o coelhinho da Páscoa, mas vamos falar de um assunto muito legal e que tenha também tem também muito a ver com a Páscoa, sabe? Desse recomeço de vida, que é o tema que a Carla trabalha com muita dedicação e a gente pode unir sim a esse feriado, né? Que no Brasil o feriado foi na sexta-feira e aqui na Áustria o feriado é na segunda. É a Carla ligando, desculpa, a Carla cortou, porque é a Carla que me ligou dizendo que tá com probleminha para entrar no Instagram e ela agora ela entrou, então vou chamá-la. Carla, como eu sempre repito, né? Quem sabe faz ao vivo. E fazer ao vivo acontece isso, né? Acontece da gente.
trancado no trânsito, no carro. Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, Carla Cunha! Já estávamos esperando. Eu falei, eu acho que a Carla ficou. Enrolei aqui tentando entrar no Instagram. Faz tempo que eu não faço live de Instagram. Confundi toda aqui. Não se preocupe, nós estamos aqui te aguardando e já bati um papinho, falei que a gente vai falar sobre o seu tema, sobre o recomeço de vida, que tem a ver com o nosso feriado, que tem a ver com a nosso dia a dia, né? E então não vamos perder tempo, já que o conteúdo vai ser legal para quem está com a gente, para a gente também trocar essa ideia, né, Carla? Eu acho que a gente já deveria começar. Então, gente, vocês viram? a Carla chegou, tá bem, legal. Então, nem vou ficar me apresentando muito. A Carla, ela era advogada no Brasil e ela foi para Luxemburgo com Isso. a família, depois ela vai contar alguma coisinha. Mas nesse processo que a Carla teve que se reinventar para poder se sentir integrada numa sociedade que não tinha nada a ver com ela, a Carla descobriu o coach. E ela fez várias formações de coach. A Carla tem como fala, uma pegada muito boa nessa área. E ela trabalha inclusive com recomeço de vida, né, Carla? Isso. E A tem parte, outros pontos que ela vai falar agora. Vai lá. então, com a parte de tomadas de decisão para expatriação, para você decidir se você quer vir, se você não quer vir, se a sua família suporta a estrutura né, necessária para você poder vir para essa experiência, né? Mas é um trabalho diferente que acaba envolvendo tantas outras áreas da vida da pessoa que Exato. fica bem completo, assim, aquele dá aquele empurrãozinho de tipo, ai, eu queria continuar a fazer uma coisa que eu já sei no passado, mas eu não sei como continuar isso. Então, esse tipo de trabalho, de comunicação, inteligência emocional, de controle de adversidade, dá esse suporte para que a pessoa tenha um pouco mais de autoconfiança e ela consiga, então, ir em frente, né? Começar a caminhar com as próprias pernas, né? Então, vamos colocar como nós, né, somos como coach, não, no fundo, a gente ajuda a pessoa a fazer um alicerce, é isso, aquela base para a pessoa. Estrutura, né? Você dá uma estrutura. Ajuda Ah, a pessoa, apoia, né? A pessoa a criar, ela entender como se estruturar para uma determinada meta, né? e quais os temas que você realmente tem mais facilidade para trabalhar, Carla? Como que você faz esse trabalho de... Porque eu falo isso porque eu também saí do meu país, a gente saiu, né? A gente sabe como é um processo de despatriamento ou de mudança de vida, de cultura, de tudo. E Aham. como você trabalha isso? Por exemplo, se eu estou no Brasil e eu gostaria de vir para a Europa, em qualquer lugar, ou para outro lugar, e quisesse te chamar para dar uma orientação, como que você trabalha isso? Pode Ó, falar um eu pouquinho? trabalho fazendo sessões, né? São, em média, entre 6 e 12 sessões, depende da estrutura familiar, se é uma pessoa só, se tem outras pessoas envolvidas para essa tomada de decisão, que aí fica um pouquinho mais complexo, você precisa entender como é que funciona a família da pessoa, né? E aí, eu recomendo que a pessoa leia o meu livro, que é o Partido. Ah, Lá já tem uma série de informações sobre como são os costumes na Europa, que são completamente diferentes dos nossos,
né? Sim, Como as sim. pessoas geralmente, tudo é no âmbito geral, tá? Então você tem Ah, uma noção geral, por exemplo, de como funciona o aluguel, que é diferente do Brasil, como se funciona pagamento de escola, que é diferente do Brasil, ah, como funciona a saúde, essas questões práticas, né, do dia a dia e alguns pequenos comportamentos europeus que a gente acha diferente dos nossos, eles estão lá no livro, tá? Aí eu sempre indico para a pessoa, para ela ler primeiro o livro, né? Eu dou de presente para o meu cliente esse livro, e aí a gente começa dali em diante o processo específico dele de tomada de decisão, onde a gente vai avaliar se isso que está na cabeça dele de plano é um plano verdadeiro, real, possível, né? Com uma data possível também, ou se é só uma questão daqueles sonhos mirabolantes que demora, que ele precisa, na verdade, para que ele se torne um sonho possível de ser concreto, ele precisa ainda de alguns outros passos, né? Porque às ah, vezes você já tem isso pronto, porque a empresa está te mandando, ou você já é uma pessoa que já está estruturado financeiramente e você está precisando ter, na verdade, a autoconfiança para tomar a decisão de ir carregar, por exemplo, uma família inteira com você, né? Ter a sim. sensação de que você é capaz de se responsabilizar por toda a situação. O que mais? E às vezes é só uma questão que a pessoa tem aquele imaginário, que um dia eu quero, um dia eu quero, um dia eu quero, e isso é possível, desde que você traga esse um dia eu quero cada vez para um dia a menos, né? E não fica aquele negócio, porque um dia eu vou morar não sei aonde, um dia eu vou morar não sei aonde, mas você não se estruturou, e aí você vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, e aí chega uma hora que, de tanta frustração, a sua emoção começa a ser tomada e você começa a achar que você não é capaz. E aí começa a atingir a sua autoestima. E aí, quando entra na autoestima, já não é mais um trabalho para nós, né? Já é um trabalho para outros profissionais, né? É. Então, a gente fica trabalhando mais na parte de autoconfiança, de autocuidado, de estruturação, para que você seja capaz de conquistar aquilo que você deseja, né? Então a gente vai trazendo o sonho cada vez mais para a terra e fazer ele um tijolinho por vez, fazer com que ele vire algo concreto para você. Ah, legal. Então, toda essa base não só a família, que pode vir uma pessoa só, né? Pode. Sozinha. Uma pessoa E só é mais fácil, bem mais rápido, né? isso que eu ia perguntar, se ela vier sozinha, se ela vem sozinha, se ela tem o sonho, esse sonho de sair do teu país, de tentar uma coisa diferente, se torna mais fácil, então, o Sim, processo, né? sim, se torna bem mais fácil, bem mais tranquilo. Porque eu tenho também a gente conhece pessoas que, por exemplo, você citou o caso de famílias que são enviadas para outros países pela empresa. Uhum, E aí essas pessoas, essas famílias, às vezes elas chegam, dependendo do local, tal, do país, elas têm problemas emocionais. uhum. Talvez pelo clima, talvez pela falta da família que ficou lá atrás. E você também consegue trabalhar isso nas pessoas, cara? Então, quando a pessoa está chegando aqui, ela ainda está comigo, ela veio e está comigo ainda, a gente consegue porque ela não entra nessa área emocional, porque a gente fica sempre no âmbito da razão, lembrando a ela porque foi mesmo que ela veio, qual era mesmo o objetivo dela, qual era a motivação interna, né, que fez com que ela mudasse completamente a vida dela e acompanhasse o marido ou a esposa nessa jornada, porque o importante da expatriação é que os dois têm que ter um objetivo. Se só Exato. um está vindo só de bagagem, esse que vem de bagagem pode ser que quando chegue no local ele se perca, né? E aí você precisa realmente de precisa trabalhar outras questões. Então, para que ele não se perca no meio do caminho, é muito bom que ele, principalmente, esteja estruturado. Até porque, quando se trata de uma família, geralmente aquele que está em casa acaba sendo a cabeça do casal, em vez daquele que foi trabalhar,
porque é ele que dá o suporte, toda a estrutura para que tudo funcione no bastidor, para que a pessoa que foi trabalhar tenha paz para trabalhar. Exato. A pessoa que tá, começa a infernizar a vida do cara que está lá indo trabalhar, ele começa, ou ela começa a não render o que a empresa apostou, né? Que essa pessoa renderia para essa expatriação, né? Então é muito importante trabalhar a cabeça de quem tá indo, né, no pacote, né? Para que essa pessoa esteja indo por ela e não para simplesmente acompanhar uma jornada, né? Certo. Desculpa, eu estou olhando aqui porque eu anoto algumas coisas Hum, para não perder algum. Então, se eu desviar um pouquinho, não se assustem, gente, porque são muitas informações, nós temos que estar atentas para não ah, ficar repetitivo, né, cara? Então, aí quando você disse que a tomada de decisão, quando a tomada de decisão é só de uma pessoa, por exemplo, é uma família que vem para cá, que já tem planos e gostaria de saber, por exemplo, algum detalhe em relação ao processo não burocrático, que eu acredito que não seja o que você faz, mas emocional, porque no fundo é. Eles querem saber uhum, como controlar suas emoções, como funciona primeiro, como funciona o clima, como funciona isso, eles querem saber detalhes uhum, que somando tudo, acho que eles querem realmente ter um pouco mais de controle sobre as suas emoções. uhum. É isso mesmo, Carla? Sim, quando a gente trabalha controle de adversidades, a gente, no final das contas, está fazendo com que a pessoa aprenda uma técnica para que ela controle, não as emoções, mas para que ela controle, na verdade, as circunstâncias, a situação. Quando ela consegue fazer o controle da situação, ela automaticamente coloca um pouco da emoção dela para trás, traz o racional dela para frente. E aí, quando ela faz esse jogo de controle, ela consegue enxergar e se lembrar qual era o real motivo que fez com que ela estivesse ali, né? Então, isso que é o importante desse trabalho. Você não vai transformar a pessoa em alguém que não tem emoção, não é isso. Mas você vai treinar a pessoa a ela enxergar que numa situação de emoção extrema, ela pode tomar decisões impulsivas. Decisões impulsivas são boas, sim. Por exemplo, numa decisão impulsiva, você pode salvar uma vida. Mas numa decisão impulsiva diante de um relacionamento, você pode estragar tudo que você construiu. Então, Ah, sim. o controle da diversidade é exatamente para que você consiga ter técnicas que façam com que você pare um minuto, respire e fale assim: peraí, eu tenho uma construção de vida com essa pessoa. Tá. Se eu pegar agora essa emoção que está deste tamanhão e eu entender, na verdade, qual é o tamanho da situação, se essa situação merece que eu esteja com essa emoção deste tamanhão e que ela merece também uma reação. Porque se você vai reagir, talvez não seja a forma mais inteligente de se comunicar. Se você tiver com essa emoção, com o tamanho certo, para o tamanho do problema certo, você dificilmente vai reagir. Você vai responder. Porque quando você responde, você faz com que o outro pare e ele tenha que novamente pensar também sobre o que ele está fazendo. Quando você reage, principalmente em casais, por exemplo, o outro já te conhece tanto que numa reação ele já sabe qual é também a reação que ele vai trazer de volta para você e que vai desencadear tudo aquilo que vocês já conhecem, que é de repente é uma discussão, é uma briga, ou é um ficar de mal para cada lado. Enfim, cada casal tem sua dinâmica. Agora, quando um desses resolve que ele vai dar conta de fazer o treinamento dele de controle de adversidade e ele vai se colocar numa outra postura e que ele vai responder, na hora que ele responde, e o responder pode ser inclusive um silêncio, tá? Não é silêncio, Tá, não. tá. Silêncio do bico, na verdade, é uma reação, né?
quando você faz bico de silêncio, quer dizer que tá tudo entalado aqui, na hora que o outro fizer isso, estoura e voa. Aham. Silêncio sereno do tipo, não vou me abalar. É isso. É a cara da esfinge. Não vou me abalar. E aí, quando você. Eu chamo isso de cara de paisagem. Não precisa ter deboche também, mas assim, Não, eu faço aquela cara de nada paisagem. para dizer. A sua garganta está liberada. É um silêncio Isso. verdadeiro. Você está liberado. Você não tem o que dizer para aquela pessoa naquele momento e você não vai falar. E aí, quando você tem uma resposta, que a resposta pode ser uma resposta assertiva, pontual, verdadeira, ou um silêncio realmente válido, essa pessoa se surpreende porque essa não é a dinâmica que vocês têm no dia a dia. E eu falo, mas peraí, que aconteceu alguma coisa diferente. Peraí, que eu não posso reagir como eu reagia, porque eu vou ficar que nem maluca ou maluco aqui batendo cabeça, gritando pela casa, ou fazendo bico, ou sei lá, qual que seja a dinâmica, entendeu? Eu tenho que dar uma outra resposta agora, né? Ah, então, a parte, na verdade, é exatamente isso. Parte da decisão, né, de uma pessoa em entrar na dinâmica da reestruturação e o outro consideravelmente vai ser atingido. Porque, como você explicou, depende da reação da pessoa, se vai ficar de bico, se ela vai ficar debochando, aquelas coisas que o outro vai refletir de volta, Uhum. né? Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade como espelho e diante de espelhos. Então, é um espelho que reflete o outro. Então, antes, quando nós somos luz demais, se eu entendi, né? Quando nós somos luz demais e refletimos no espelho do outro, pode nos cegar também. E isso eu chamo de ego. O Uhum. seu ego, né? Aí pode refletir no espelho do outro. E só que muitas vezes isso que você explicou, Carlos, eu entendo assim, muitas vezes a gente esquece que toda luz tem uma sombra. Uhum. Então, quando essas discussões chegam, né, essas adversidades chegam, esse silêncio, essa comunicação do silêncio, nossa, deve ser fantástica, fantástica. A comunicação em silêncio ela é difícil de ser feita, viu? Não é fácil, porque o silêncio ele tem algumas respostas dentro dele. Ele pode Tá. ser um silêncio que tortura, Aham. ele pode ser um silêncio que traga mais dúvida e mais caraminhola, Sim. e ele pode ser um silêncio de imposição de respeito. Então, Ah, a pessoa tem que se treina, né, para esse controle de ah, adversidade, ela tem que saber exatamente qual é o silêncio que aquela pessoa, naquele momento, precisa receber como resposta. Geralmente, não é o silêncio que vai maltratar a outra pessoa, tá? Esse silêncio perverso não é o indicado, nunca. Assim, já digo de cara, nunca. Tem que ser um silêncio de ponderação mesmo, de colocar o outro para pensar. Você precisa se acalmar. ah, legal. Então, falando em silêncio perverso, e quando algumas das partes trata a situação, né, com indiferença, como você, como você consegue trabalhar essa adversidade quando o outro, entre um casal, amigos, não importa, a comunicação, né? Mas mais em família, quando o outro se coloca indiferente, porque também é um silêncio que transmite alguns sinais corporais, né, de uma Uhum. comunicação corporal, essa indiferença. Também é um silêncio tóxico, eu não gosto dessa palavra tóxico. Também não gosto dela, não. Mas olha só, é, a indiferença, ela enfim, cada um tem uma percepção do que é indiferença, né? Exato. Então, você tem que ver caso a caso o que é um casal que está se tratando com indiferença. O que eles entendem por serem diferentes um com o outro, né?
Quando você entende o que, que é para aquela pessoa indiferença, aí você começa a poder lançar mão de alguns trabalhos. Tá. Geralmente, um casal que quer estar junto, ele não lança mão da indiferença, porque geralmente indiferença significa falta de cuidado, né? Eita. Tanto faz para mim, isso eu estou falando numa interpretação global, tá? Gênero Sim, sim. global. Cada pessoa e caso a caso você tem que saber o que é indiferença para você, né? Aí você vai entender do que a pessoa está reclamando ou dizendo que não está satisfeita. Tá. Quando a gente está falando, então, desse ambiente global de indiferença é falta de cuidado, eu não estou preocupado com o que vai acontecer com você, aí é hora de você pensar se essa relação é sustentável ou não, né? É Uhum. nela que você gostaria de estar mesmo, se ou de repente, se já na verdade você já está numa relação abusiva, violenta e tal, que aí entram outros profissionais para Tá. resolverem essa situação. Mas enquanto a gente está falando de casais que estão num ponto de insatisfação, quando entra dentro do processo de relacionamento a indiferença em pessoas insatisfeitas com a relação, né? Que não estão Certo. sendo abusadas ou violentadas, Uhum. elas estão só insatisfeitas, né? Quando isso acontece, talvez seja a hora dessas pessoas sentarem e pensarem se é o caminho que elas querem continuar para a vida delas, né? Só que, por exemplo, nesse momento de quarentena, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Está existindo um momento que as pessoas nunca experimentaram de estar 24 horas de fato, né? Todo mundo grudado, todo mundo junto. E às vezes essa indiferença ela é só momentânea, porque na verdade o que essa pessoa quer dizer para você é me dá meu espaço, eu preciso de um pouco de Ih, privacidade. Ela não queria ser indiferente, mas ela não está sabendo, às vezes, comunicar de outra forma ou lançar mão de algum comportamento que te mostre que o que ela queria era só um pouco mais de privacidade, porque nesse momento de 24 horas todo mundo grudado, ela não sabe como te pedir isso e te demonstrar que ela necessita e ela te trata com indiferença, né? E aí outra pessoa pode estar se sentindo maltratada, rejeitada, enfim tudo está muito assoberbado, tudo está muito grande nesse momento. Nunca foi tão BBB a vida da gente, né? Aquele Big Brother exa- Brasil. Vamos se vendo. Agora a gente entende o que, que eles falam tanto quando falam da história desses realities, né? Tudo é muito intenso. É mesmo. É, Por é. isso que o controle de adversidade e uma comunicação adequada ajudam nessa situação. Né? Você consegue raciocinar determinadas decisões que, se você tomar com impulso, podem colocar toda a construção desse relacionamento por água abaixo por causa de uma quarentena que vai ter fim. Ela vai ter fim, né? O que não vai Exato. ter fim é o seu relacionamento por causa da quarentena. É, porque desculpa, só para te cortar um pouquinho, que me veio a cabeça agora. Porque se a relação tá tão ruim na quarentena, 3 semanas de férias, cara, com a família, vamos encarar assim. É, é hora de. Às vezes não, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa pode estar tentando se adaptar a uma nova rotina a qual ela não tinha. Por exemplo, pessoas no Brasil, né? Porque na Europa é um pouco mais complicado, a gente tem empregada como se tinha no Brasil. Mas pessoas no Brasil, às vezes, trabalham 10, 12 horas e tem lá a faxineira, uma pessoa, não sei o quê. Então, agora ela está se vendo tendo que tomar conta de uma vida completa, né? De Exato. cozinhar, limpar, trabalhar, tomar conta do filho, tudo. E que não era o habitual da vida dela. Então, ela precisa de um tempo de Uhum. adaptação para ela poder criar uma nova rotina para sobreviver nesse período, né? Então tem uma série de questões aí para serem avaliadas, a caso, mas uma coisa que precisa ficar muito clara é se o seu relacionamento está ruim agora na quarentena, você tem que pensar, e você está pensando, nossa, tudo que eu não quero é estar mais aqui com essa pessoa. Primeiro é silencia a mente. Tá. Pensa na decisão como o seguinte: essa decisão tinha sido tomada, ou ela estava quase sendo tomada,
antes da quarentena, isso já passava pela sua cabeça? Uhum. Passava pela sua cabeça, é hora de você enumerar por que que passava. Quais eram as situações que aconteciam, e aí você tira a emoção. Você dá, ah, porque eu chorava. Ah, porque eu ficava triste. Ah, porque... Não, qual era a situação prática que acontecia na sua vida por causa daquele determinado comportamento do seu companheiro ou da sua companheira, que fazia com que você pensasse, eu não posso mais estar dentro dessa relação. Enumera tudo isso. Se pergunta se, por exemplo, existe uma saída para isso nesse momento. Certo. Aí você se perguntou, então tá, achei, respondi qual é a saída. Ah, a saída é eu não quero estar. Tá. Nesse momento, se você tomar essa, qual é a consequência real, prática? Não é que vai ficar triste, ou que vai chorar, ou que vai não sei o quê. Consequência real e prática que vai Uhum. acontecer na sua vida, na vida do outro e de pessoas envolvidas, como filhos, pais, parentes, essas pessoas que fazem o contexto familiar grande. E aí você Uhum. vai fazer o seguinte pensamento. Se você estivesse num náufrago, se eu estivesse num barquinho, no mar, Tá? essa pessoa. Se você dissesse assim, não te aguento mais, pula do barco e vai nadando. Tá no meio do mar, não sabe nada. A pessoa vai, pula do barco e ela vai nadando. Se ela for embora, você vai ficar pensando, ai meu Deus do céu, será que ele se afogou ou ela se afogou? Ou será que é uma ilha deserta fantástica e está lá de boa e eu estou aqui remando, sozinho? Se você está pensando nisso, não é a hora de você realmente tomar essa decisão. Porque quando você pensar que tanto faz o que vai acontecer daqui para frente, porque a vida dessa pessoa é dessa pessoa e a minha vida está dentro desse barco, cada um com as suas responsabilidades, aí pode ser que você esteja no caminho certo para uma tomada de decisão, que também não é o momento de se tomar essa decisão. E isso a gente falando novamente de pessoas que estão insatisfeitas na relação, não estamos falando de pessoas que Uhum. estão sendo violentadas ou em situação de relacionamento abusivo, tá? Outros profissionais, voltando a isso. Então, se você tem isso em mente, tanto faz o que agora daqui para frente que saiu do barco vai acontecer com a pessoa, ok, pode ser que você esteja num caminho de uma boa decisão, mas se você estiver pensando, acho que eu vou ficar preocupada, pensa bem, porque não vai dar para fazer seresta na sua janela, não vai dar para acompanhar os passos da pessoa e saber onde ela foi parar, e você só vai ter dispositivos eletrônicos para falar com essa pessoa que você se arrepender, e ela pode não querer te atender. Será que mesmo você quer tomar essa decisão já, agora? E causar consequência prática, que eu falei, na vida de filhos, pais, enfim, quem estiver envolvido nessa relação. Agora, se, por exemplo, essa história dessa tal decisão passou na sua cabeça nesse momento, nunca você pensou nisso antes, nesse momento você fala assim, eu não aguento mais. Se isso está passando, pode ser que você esteja na síndrome do marido ou esposa aposentado. Com pessoas jovens em casa, talvez. Mas e é muito comum quando um cônjuge, né, um parceiro ou uma parceira já é quem rege a casa, é quem ordena tudo, e de repente aquela pessoa que estava sempre fora entra dando pitaco, tomando espaço, querendo dividir funções, e a outra pessoa precisa se adaptar a tudo isso e entender que, ok, você chegou, mas antes quem tomava conta disso era eu, você está invadindo o meu espaço, e o outro tem que, né, a pessoa que sempre tomou conta do espaço tem que entender que o outro também está querendo se sentir em casa e fazer a coisa acontecer, né? Me sentir Então, útil, né? se sentir útil, né? Porque afinal de contas estamos 24 horas todos em casa. Nem sempre você está trabalhando, lavando, cozinhando, passando, vendo filho, vendo, né? Você está fazendo às vezes nada e aí você quer fazer alguma coisa, né? É. Aí para essa pessoa, eu acho que uma boa técnica é ela escrever num papelzinho quais são os comportamentos dessa outra pessoa que estão irritando ela ou que estão deixando ela em desequilíbrio e ela pensar
na tal da nova resposta. Em vez de reagir ao comportamento da pessoa, ela entregar uma resposta. Olha, com esse comportamento que você está tendo agora, nesse momento em que a gente está aqui fechado, a gente não vai conseguir caminhar juntos. A gente vai chegar mal ao fim dessa quarentena. Que tal a gente responder isso de outra forma? E aí eu tenho um caso que, na verdade, eu não era coach, eu era advogada na época, mas que me marcou muito quando eu fui ser coach, que eu me lembrava disso. Vamos lá. Um casal que eles estavam... eu fazia um voluntariado e que o objetivo desse voluntariado era fazer com que as pessoas não se separassem, né? Apesar de advogado, o objetivo era a conciliação. E aí, toda vez que esse casal brigava, a mulher falava pro marido assim: mas eu vou embora porque o meu filho, e ela usava esse meu filho com boca cheia. E toda vez que ele ouvia o meu filho, ele atacava ela com palavras e tipo, ele ia pra briga, né? E aí um dia a gente conversando, eu descobri que, na verdade, ele foi vítima de uma alienação parental da mãe dele, porque ele era filho de pais separados e para que o pai visitasse ele menos, a mãe usava essa mesma frase, porque o meu filho é o meu filho, é o meu filho, e falava mal do pai, enfim, uma série de coisas. E aí, toda vez que ele ouvia isso de o meu filho, ele tinha expectativa que o pai dele brigasse por ele. E o pai, para não causar problema, não brigava. E ele tinha uma sensação de abandono. Quando a esposa dele brigava com ele e colocava o filho no meio, tudo que ele não queria era reagir como o pai dele reagia. Então ele criava uma briga, ele se armava, ia para cima dela porque o filho também é meu, né? E aí, quando ela descobriu que era aquilo que fazia com que a briga ficasse mais intensa, Sim. ela parou, porque na cabeça dela, o meu filho nem era uma frase importante para ela. Na cabeça dela, o ataque que ela estava fazendo a ele era outro, completamente diferente, inclusive. O meu filho era só uma frase para ela. Não tinha importância nenhuma. E para ele tinha uma importância gigantesca. Então, na hora que eles entenderam que a frase o meu filho não podia entrar na discussão, as discussões terminaram. Tá. Olha isso. Não é? Então fica aquela coisa assim, não só os valores, né, dele e dela, que ficavam balançados, mas também, como fala, aqueles paradigmas que ele já tinha vivido, Sim, porque todos nós temos, né? e nós temos, e não tem como viver sem eles, né? Não é assim, ele esquece um e cria mais dois. Mas quando você tem consciência disso, você se conhece, você tem consciência que você precisa controlar isso, que isso é uma questão sua, que o outro não precisa adivinhar, ou que você pode conversar com o outro e dizer, olha, a gente pode conversar sobre tudo, mas não use essa frase, porque ela me afeta muito. Quando você tem esse tipo de relacionamento, você pode conversar, você para de reagir. Então, o que aconteceu com ele? Ele parou de reagir, ele foi responder, porque a partir de agora, ele não se sentia mais atacado por ela, quando ela ia conversar com ele alguma coisa, porque não tinha mais a frase, o meu filho, né? Não tinha mais motivos, não acendia mais aquela vontade de ataque, né? Tipo, olha, Eu espero que eles estejam juntos até hoje, né? Até passou isso pela cabeça agora. Será que eles estão juntos até hoje? eu li também num livro esses dias sobre um casal que eles tinham também muito problema de comunicação e eram coisas bobas. Por exemplo, por exemplo, quando o marido falava que estava doente, ele espirrava, porque o homem tem uma sensibilidade diferenciada da mulher em relação a uma gripe, vamos falar assim. E, ela, quando ele espirrava, quando ele falava assim, ai, eu estou doente, essa mulher, ela perdia o controle.
e ela não tinha, ela não queria nem tocar ele. Se ele ficasse um mês com gripe, ele ficava um mês sem ter ela próxima a ele, tá? E ela descobriu que isso era lá atrás, porque ela conviveu com a avó, que estava sempre doente, conviveu com o avô, que estava sempre doente, então, e que ele e ela pequena não podia ficar muito próxima para não, sabe? Hum. E olha até onde a gente leva determinadas coisas, né? Coisas simples, mas que carregam para uma vida inteira, e como esse seu exemplo. Mas quando a gente fala do lance do autocontrole, né, das adversidades, que a gente estava falando, como acoplar isso, como trabalhar realmente essa diversidade agora nessa quarentena, além desses pontos que você já falou, Carla. Você tem alguma dica desse autocontrole, algumas dicas mais poderosas de como lidar com o autocontrole em família? Olha, eu acho que cada caso é um caso, porque cada família é uma família. Cada um tem uma dinâmica. Mas algumas coisas são importantes de você colocar uma regra para você de privacidade. Para que você tenha um espaço com você mesmo e você conseguir falar com o seu parceiro ou com a sua parceira que ele ou ela também precisa desse espaço. Então, que no momento em que esse espaço tiver, você estiver nesse momento de utilizar esse seu espaço, é hora que o companheiro ou a companheira vai estar segurando as pontas da casa, da criançada, enfim, quem estiver com vocês, e você vai ter o seu momento e você também vai permitir que esse momento aconteça para essa pessoa, né? Sim. E aí, para que esse momento aconteça de autocuidado, né? De você ter o espaço de autocuidado, de estar com você mesma, existe também algumas regrinhas. Você precisa saber dizer não. Você precisa, né? A regrinha do dizer não, né? A técnica de dizer não, ela é super importante de ser aprendida, porque ela pode ser racionalizada também, né? Então você pode fazer um cálculozinho, sempre lembrando, né? Ninguém está querendo colocar a emoção fora de linha, não é isso. É porque na nossa técnica, na nossa metodologia, a gente trabalha mais a parte racional para que a pessoa consiga dar as respostas e chegar onde ela deseja, né? Então, você saber dizer o não adequado, você saber a hora que você dá o seu silêncio ou de você sentar para conversar. Você ter um ponto de elo com o seu parceiro, onde vocês dois vão se encontrar em algum momento nessa casa para fazer alguma coisa juntos. Isso é muito importante, porque parece que você está 24 horas junto e que você já não aguenta mais estar junto. Só que, de verdade, vocês só estão coabitando, né? Não estão fazendo nada juntos. Exatamente porque pensou, não há mais a necessidade de fazermos nada juntos. Nada mais além do que já estamos fazendo. Já estamos tanto tempo aqui, o dia todo juntos. Ah, não, vamos. É. Cada um faz. Não, e realmente, você tocou num ponto muito O importante. autocuidado eu vou deixar até para, de repente, você falar, porque é uma parte que é muito boa, né, de autocuidado. Você tá... Né, essa parte. Então, essa parte, autocuidado, sedução e tal, eu acho super importante de se combinarem onde eles vão se encontrar nessa casa para estarem juntos fazendo alguma coisa que seja boa para os dois. Mas o combinado nunca sai caro. Tenha o seu espaço, a sua privacidade mantida, né? Privacidade não precisa ser, não falo no sentido de esconder nada ou, não é isso. É um momento que é seu, que Exatamente. quero ler, quero ninguém falando comigo, quero ler. É o Então, que legal, cara. Você tocou num ponto muito importante do autocuidado. Por quê? Muitas vezes a mãe, que é um papel mais família, né? Mãe que fica com os filhos embaixo das asas, às vezes ela tenta suprir todo mundo. É um filho que não está bem, é o outro que quer isso, é o marido querendo agradar todo mundo e ela esquece dela mesma. Ela esquece de se olhar.
que ela precisa desse momento que você disse, de realmente ler um livro, relaxar, olha, eu quero ficar só, dar um cheiro no meu marido, no meu companheiro, e mesmo para quem não tem filhos. Quando passam um momento muito longo juntos, acabam pegando, assistindo filmes, fazendo coisas para, de repente, mudar a rotina do que está acontecendo nesse período da quarentena. E acaba esquecendo também. Tem gente próxima que diz que essa quarentena ela ficava de pijama de cedo à noite. É, Aí eu falei, olha, tá se você acontecendo, né? é isso. Eu falei, se você se sente bem, eu não me sinto bem. Um dia ou outro vai. Principalmente quando eu penso assim, ah, é domingo, não quero fazer nada. Mas no dia a dia eu procuro sair do pijama para fazer um clima diferenciado. Então, mas é coisa de cada um. Se você se sente bem de ficar de pijama um dia todo, beleza, beleza pura. Mas se não, eu estou olhando o que eu estou transmitindo aqui no Facebook e às vezes dá uma interferência. Uhum. Desculpa, gente. Então, se você tem, vai depender da sua necessidade. Só que não se esqueça do seu autocuidado, do seu, de você olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, o que você está sentindo. E aquilo que a Carla falou sobre a comunicação, tudo gira em torno de comunicação, até a forma como você se comunica consigo mesma, né, Carla? Sim. Então, a forma como você se comunica consigo mesma, como você consegue colocar isso para fora de uma forma amigável, de uma forma clara, com clareza, e ter a disciplina de realmente marcar os pontos com o seu parceiro, sabe? Aquele momento que fala assim, ó, vem aqui, negão. Vem aqui, negão. Ó, não é pejorativo, não, viu, gente? Mas é carinhoso, que eu chamo os meus filhos e meu marido de negão. Nenhum são negros, né, cara? Aí, e é assim, você chamar mesmo, falar assim, ah, vem aqui, vamos conversar, vamos tomar um suco junto, sei lá. Deixa as crianças um pouco de lado e trabalhar um pouco isso. E tem, sim, uma forma. Eu tô vendo que está. Eu vou abaixar aqui, tá? Desculpa aí. Tem uma forma, tem assim, tem as linguagens corretas para você trabalhar isso, não só com seu parceiro, com a sua mãe, seu pai, com seu. Trabalhar as relações interpessoais. E são 5 linguagens que são chamadas as 5 linguagens do amor, que é do Gary Chapman. Só que é uma dinâmica de linguagens, de comunicação, que, nossa, muda completamente não só a sua vida, como a das pessoas que estão à sua volta. Não dá para entrar profundamente nisso, em cada tipo de linguagem, que a gente não tem muito tempo, mas é espetacular. E outra coisa que a gente pode estar, sabe, que você pode estar fazendo para melhorar esse momento, é trabalhar a sua sedução. Ah, isso é contigo. E agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você digite aí no chat, quando eu falo a palavra sedução, o que vem na sua cabeça? Carla, o que vem na sua cabeça quando eu falo assim, Carla, você é sedutora? Ah, para mim, carisma. Imagina. Vem, Como? é engraçado, eu penso em sedução como uma pessoa que envolve com carisma. Para mim, Bonito. na minha linguagem, é isso. E é exatamente isso. Quando nós. Vamos falar num objeto, vamos sair de dentro de casa e falar naquilo que a gente pode até ter lá dentro de casa, né? Mas que agora não estamos usando. Por quê? Porque nós não podemos sair. Então, de repente, você tem aquela bolsa, aquela que você pagou caríssimo, aquela bolsa do seu sonho, não precisa nem ser o preço, é o do seu sonho. E você não pode sair de casa, certo? Hum. Quando você quis comprar aquela bolsa, você pensava nela, gente, você falava, meu Deus, É ai, porque eu quero aquela por bolsa. ela. Então, exatamente.
Você foi seduzido. Então, não é uma coisa apenas nós refletimos isso, Uhum. mas até por um objeto nós podemos ser seduzidos, você entendeu? Então, quando você fala do carinho, né, do carisma, você imagina aquela bolsa já com o teu sapato, você imagina ela naquela roupa, naquela situação, com as pessoas. E essa sedução que a gente pode, né, que a gente desenvolve em nós mesmos, sem ter, nem precisa de batom vermelho, tá, gente? Ajuda. Mas é essa sensação de que você realmente, o que você quer? Você quer reestruturar seu casamento? Sei lá, buscar uma forma nova na sua relação com seu parceiro, com seu filho? Seduza. Seja sedutora. Seja um sedutor. Então, são técnicas muito fáceis, simples. Fáceis não são, não, porque tem muita gente que tem preguiça de fazer. Mas, Todo mundo fazia, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. exato, Não é exato. trabalhoso. É muito Você trabalhoso. precisa de um profissional para ajudar, a organizar, estruturar, né? E levando junto. Exato. Apoiar, né? Então só para gente, porque eu acho que nós já temos 10 minutos apenas, menos de 10 minutos, para encerrar a nossa live. E a gente gostaria de deixar também um encerramento com a Carla e deixar um espacinho para as perguntas, né, Carla? E por quê? A gente poderia ficar aqui, olha, 2 horas e meia falando sobre várias formas de reestruturar uma situação, de reinventar sua relação, de reconhecer, não é nem reconhecer, conhecer de novo mesmo, não é nem reconhecer, porque reconhecer tem um outro significado no pejorativo. É começar tudo de novo, conhecer de novo como era no começo da minha relação com essa pessoa. O exemplo da canoa, do barco, com a Carla, deu muito, muito bom. Então, como era antes? Antes, se você pegasse uma canoinha assim, ó, num laguinho ali, já estava arrepiando, você já estava sedutora, né? Então, é um resgate, sabe? Tem como resgatar essas É. nuances da relação. Esse período de quarentena, e se você tiver alguma estrutura para poder racionalizar um pouco as suas decisões, isso ajuda muito a acalmar os ânimos do relacionamento, porque às vezes tá todo mundo dando choque, né? Então, quando você consegue fazer um afastamento dessa emoção um pouquinho, não, né? Voltando, não é que a gente trabalha para a pessoa ficar sem emoção, não é isso. Certo. É você conseguir entender onde você está agora e para onde você quer ir. E se essa emoção te atrapalha. Então, se nesse momento ela está te atrapalhando, para um pouquinho com ela e seja verdadeiro e racional e Uhum. se responda algumas perguntas, né? Por isso que a gente trabalha com muitas perguntas que elas são assertivas e a pessoa não tem muito para onde fugir. Aí ela fica, né? Eu vou ter que me encarar, vou ter que me responder e vou ter que entender que é isso mesmo que está acontecendo. Entenda isso verdadeiramente, como está o seu relacionamento, porque se você tem clareza sobre isso, você consegue controlar melhor as circunstâncias e você consegue, às vezes, até angariar outro para o teu lado, né? Trazer aquilo Uhum. que estava sendo seu inimigo dentro de casa para caminhar junto com você para um novo patamar de relação, né? Aproveita essa quarentena para resolver certas questões e crescer com a relação de vocês, né? Esse que é o objetivo, é descobrir a história do rapaz, né? Qual era a palavra mágica que desencadeava toda aquela confusão na vida deles? Porque casais têm suas diferenças, famílias têm suas questões.
Exato. A coisa toda acontece, às vezes, a briga toda acontece por causa de uma, duas palavras mal colocadas. Se você já consegue ter intimidade e conversa com o outro para trazer isso e vamos se organizar melhor para na hora de conversar, pode ser que você não salve a sua relação, mas pelo menos você vai ter algo mais saudável para viver pós Exato. esse momento, né? Alguma coisa mais adulta, vamos dizer assim, para viver, né? Depois disso, sem tantas brigas, sem tantos desgastes emocionais. Ou você pode dar uma subida de patamar aí na sua relação, fortalecer a sua relação, porque o objetivo desse trabalho de controle de adversidade, de comunicação, de autocuidado, sedução, como a Delvina falou e tal, é você conseguir trazer para ter um resultado que você pediu lá atrás. Proteger o resultado que você pediu lá atrás. Você quis estar com essa pessoa em algum momento na sua vida por um objetivo. Tá. Tem alguma coisa ali ainda acontecendo entre vocês? Desculpa, entrou aqui uma. Está acontecendo ainda entre vocês e tem tudo isso em volta atrapalhando a vida de vocês? Então é hora de investir, resolver, tirar e limpar. E para isso que tem esse nosso trabalho que faz com que você proteja as suas emoções. Apesar da gente, todo mundo fala assim, olha, eu estou entendendo que você de repente está triste, você está chateado e tal. Mas como que a gente pode proteger a emoção oposta a isso? Qual é o oposto de tristeza para você? Ah, o oposto de tristeza para mim é estar contente, ou é estar sorrindo, ou é estar alegre. Como é que a gente pode proteger racionalmente, né, com algumas estratégias, esse seu sorriso, essa sua alegria? Porque o outro não pode ser capaz de te tirar isso, né? Então você começa a criar estratégias de comunicação para que você proteja toda essa emoção, então, que a gente não trabalha no processo, mas a gente acaba indiretamente trabalhando, né? Porque a criação da estratégia do seu muro de contenção é da sua autoconfiança para ninguém conseguir atingir sua autoestima. Uma pessoa Exato. com confiança elevada, dificilmente alguém vai lá e cava e mexe na autoestima dela, né? Exato. Porque nós somos constituídos por sinais muito simples, né? Que é tudo que a gente vê, ouve e sente. Então, não tem como a gente não entrar, um profissional não entrar um pouquinho nas emoções. Só que se são emoções que estão realmente mudando demais a sua forma de se ver, de se autoconhecer, aí tem profissionais que trabalham também só com essa outra parte. Mas olha, eu acho assim que deu para passar alguma coisa, Carla. Espero que, Oi? espero que tenham gostado do conteúdo. Então tá, eu vou encerrar, deixa eu olhar ali, porque nós temos pouco tempo. Gente, nós vamos deixar os nossos endereços, nosso direct. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai lá, coloca no Viana Connection, no Coach Carla Cunha, Delvina Marta Oficial, porque nós vamos responder a todo mundo, né, Carla? Porque tá encerrando. Eu não quero que acabe antes de dar um tchau para vocês, tá? Porque eu e a Carla, a gente pensou o que podemos fazer para ajudar vocês, né, para nos ajudar nesse período de quarentena de uma forma muito fácil e acessível a todos. E vai vir surpresinhas aí, né, Carla? Que a gente quer oferecer para vocês técnicas e ferramentas que você vai poder se auto-aplicar e aplicar também nas pessoas da sua família, transformando não só vidas, mas o seu dia a dia que vai levar para uma vida inteira, até nas suas gerações, como se diz. Porque uma vez que você conhece, você aprende, não tem como desaprender. Exatamente. Só não faz se não quiser. Se não quiser, tá bom? Gente, obrigada, Carla. Tem um recadinho? Você quer dar um último recadinho de adeus? Ah,
Quem precisar, estamos aí. Aí deixar muito claro que não é só para as pessoas que querem sair do país, tá? Ah, Isso não, é eu não para trabalho toda a só com família, isso. Eu para trabalho. toda a família no mundo, todo mundo que fale português, de verdade, onde você estiver, os atendimentos da Carla são online Sim. e a qualquer momento, tá bom? Beijo, temos só 20 segundos. Beijo, beijo de coração.